Pois muito bem, estamos recebendo aqui no Teletema hoje para conversar com a gente o ator, poeta, escritor, diretor e roteirista Giovanni Venturini. Boa tarde, Giovanni, tudo bem? Boa tarde, Thaís, boa tarde a todos, tudo ótimo, apesar das circunstâncias, estamos bem. É isso aí. Muito obrigada, Giovanni, por ter aceito o nosso convite, é um prazer, uma honra para a gente estar recebendo você aqui no programa Teletema. Eu que agradeço o convite, muito obrigado. Giovanni, como a arte entrou na sua vida? Como começou a sua vida artística? Eu costumo brincar que começou desde pequeno, né? Sem trocadilho, sem brincadeira, mas foi mais ou menos com uns 15 anos, assim. E eu sempre tive essa vontade dentro de mim de fazer teatro. Eu tive uma professora que foi muito importante na minha vida e na minha decisão, que é uma professora de língua portuguesa, que foi a Cris Lira. E, enfim, nós mantemos contato até hoje, ela é uma grande amiga e foi uma grande pessoa para me incentivar a seguir o caminho das artes. Ela dava algumas aulas bastante dinâmicas, né, com leituras e interpretação, encenação dos textos que a gente lia. Ela me apresentou muita coisa boa, tanto na música, no teatro, quanto no cinema. Era uma professora incrível e que foi despertando esse desejo meu artístico. Mas isso já vinha de casa também, porque meus pais são professores. A minha mãe é professora de língua portuguesa, de literatura, e o meu pai, ele é formado em artes cênicas, mas com ênfase em cenografia. Então ele é mais da artes plásticas. E professor da rede pública também. Então sempre teve muito presente na minha casa confecções de cenários, de figurino, de objetos de cena. E então eu tive essa presença do teatro dentro de casa e a presença da literatura também dentro de casa. Então desde cedo eu sempre li bastante livro, minha mãe sempre leu bastante para mim. Então eu já carregava isso no sangue e de casa, né? E ainda tive essa professora que despertou ainda mais esse interesse pela arte. E o meu primeiro trabalho foi com 16 anos, então realmente eu comecei nessa faixa etária de 15, 16 anos e nunca mais parei. Teve um momento que eu levei como um hobby, né, em paralelo, fui fazer faculdade de outra coisa, eu sou formado em turismo, fui trabalhar em escritório e levava o teatro aos finais de semana mais como um hobby do que como uma profissão. E foi só em 2012 que eu abandonei essa outra profissão e me dediquei 100% ao mundo das artes. Certo, e você iniciou no circo ou no teatro? Na verdade, eu comecei com a linguagem do circo, mas no teatro. Eu comecei fazendo visitas em orfanatos, em hospitais infantis, com a linguagem do palhaço, né? Foi um processo bastante interessante, principalmente nessa fase da adolescência, para eu me aceitar como eu sou, né? O fato de eu ter nanismo é um complexo muito grande na adolescência, mas o palhaço ajudou com que eu me aceitasse, me ensinou a rir de mim, a rir dos meus defeitos, claro, sempre com muito respeito. Então, a linguagem do circo foi despertando esse desejo em mim, fazendo essas visitas em orfanatos. E aí eu recebi um convite para fazer um espetáculo de teatro, mas como palhaço. Então, na verdade, foi a linguagem circense, mas foi no palco o meu primeiro trabalho mesmo, remunerado. Então a arte te ajudou nessa questão da aceitação, do nanismo? Com certeza, sem dúvida alguma, principalmente a questão do palhaço mesmo. Isso que eu disse de você saber rir de si mesmo é muito importante, né? É muito bom, é muito prazeroso você levar a vida com mais humor, com mais leveza. E o despertar das artes circenses, não só com o palhaço, mas também com o malabarismo, as paradas de mão, acrobacia, coisas que eu fui desenvolvendo com o tempo, foi me ajudando muito nessa aceitação com o meu corpo e comigo. E da época até hoje, assim, você vê a arte como uma forma de acabar ou de diminuir, de certa forma, com o preconceito? Com o nanismo? É complexo essa questão, porque, principalmente em relação ao nanismo, eu acho que sim, a arte tem um grande poder para eliminar o preconceito, ou pelo menos para diminuir, mas a questão do nanismo ainda é muito enraizada historicamente, né? A figura da pessoa com nanismo é sempre ligada ao humor, ao estereótipo, e isso vem se arrastando na humanidade desde o Egito Antigo. Então, no Egito Antigo já tinha um deus chamado Bes,
que aparecia para as crianças recém-nascidas, e então diziam que quando o recém-nascido estava sorrindo é porque tinha ali um deus com nanismo, um deus anão, fazendo palhaçada, fazendo gracinha. Isso se arrastou para a Idade Média, com os bobos da corte, e depois com os freak shows, depois com os programas de humor na TV. Então é uma coisa enraizada muito grande na história da humanidade. Ainda é um tipo de deficiência e não é visto com respeito ou como um tipo de deficiência mesmo. Todo mundo enxerga o nanismo como algo para se rir, né? O circo, o freak show trouxe muito forte isso e arrastou isso para a TV. Tem muito programa de humor que até hoje usa a imagem do anão como cômico, como sátira, como até mesmo de uma forma muito agressiva, né? Então eu acho que o fato da arte ter a imagem da pessoa com nanismo nesse lugar é um ponto negativo em relação ao preconceito com a sociedade em geral. Porque se a sociedade vê isso sendo transmitida na TV, ela se acha no direito a rir de uma pessoa com deficiência, a rir de uma pessoa com nanismo, a fazer essas brincadeiras agressivas, tanto fisicamente quanto moralmente. Então eu acho que a imagem da pessoa com nanismo ainda está muito enraizada nesse lugar estereotipado, infelizmente. É aquela questão dos personagens caricatos, né? Exato. A gente tem que romper essa barreira, né? A gente tem que entender que o profissional da arte, o ator, ele trabalha independente da sua condição física. E muitas vezes os atores com nanismo são chamados somente para esses personagens, para os mesmos tipos de personagem, para o personagem cômico, para o personagem que vai ser utilizado ali como uma escada, né, para o outro, para a piada do outro, ou sempre ligado a filmes cômicos, né? Nunca é difícil você ver um personagem com nanismo em um filme dramático. Existe, claro que existe. Hoje em dia a gente está rompendo um pouco mais, né? Tem o Peter Dinklage, que faz um trabalho incrível e que, sem dúvida alguma, mostrou para o mundo a capacidade do ator com nanismo, da pessoa com nanismo, que é igual a qualquer outro ator. Então acho que o Peter Dinklage abriu uma porta muito grande e uma reflexão muito grande, principalmente depois de Game of Thrones, né? Apesar dele ter uma carreira enorme, extensa e de trabalhos magníficos, acho que o Game of Thrones deu uma visibilidade muito grande para a pessoa com nanismo e para o ator com nanismo, para ele ser respeitado e conseguir papéis dignos. Com certeza, eu ia mesmo perguntar para você se espelha no Peter? Com certeza, é meu grande ídolo, uma grande imagem para se espelhar, principalmente pela postura dele como pessoa e postura artística, justamente para brigar nesse lugar contra os estereótipos. Então ele sempre está realizando personagens incríveis que vão além da condição física, muitas vezes nem cita o fato dele ter nanismo no filme, no roteiro da série que ele estiver trabalhando. Então ele conseguiu romper essa barreira, que é o que eu venho tentando aqui no Brasil, ainda a passos muito lentos, mas sem dúvida alguma ele é um grande espelho para mim. Então quando eu nego um trabalho de programa humorístico, um trabalho cômico, um trabalho estereotipado, eu espero fechar essa porta para conseguir abrir outras de outra forma. Com certeza. Eu também tenho deficiência visual e eu vejo atores e atrizes com deficiência visual receberem o convite para fazer uma novela e depois nunca mais recebem convite nenhum, ou até para o teatro, né? Então acho que a gente tem que quebrar mesmo esses paradigmas, assim. É complicado, né? Ainda enxergam a gente e colocam a gente só quando precisa abordar o tema, né? Ou é como vítima, né? Um vitimismo, ou um capacitismo ainda, né? Tem esse lugar do preciso contar essa história emocionante e nunca coloca a gente num personagem comum daquela trama, como outro qualquer, né? Personagens como outros qualquer que estão ali na trama e que independem de qualquer questão física, qualquer deficiência, ainda não enxergam a gente como atores, mas sim como as pessoas com deficiência. É verdade. Giovanni, qual é o seu tipo de nanismo, a característica? O meu tipo, ele é chamado displasia espondilometafisária. É um nome bem grande pro meu tamanho, né? É uma displasia um pouco mais rara, não é o tipo mais comum, né? Que é a condroplasia, é o mais comum. Mas enfim, tem várias questões. O nanismo ele tem mais de 200 tipos e 80 subtipos. Sei lá, cada ano aumenta esse número, eu já nem sei se é atualizado esse dado mais. Mas enfim, tem muitas questões, porque quando tem uma variantezinha já muda a classificação do nanismo. Mas o meu é chamado espondilometafisária, que é em relação à metáfise, à metade dos ossos, ao desenvolvimento
das extremidades dos ossos, é mais ou menos isso. E como é a questão, na sua casa, os móveis são adaptados? Não, eu sempre vivi em casas sem adaptação, tanto quando eu morava com os meus pais, quanto depois, quando eu fui morar sozinho. O que tem é um monte de banquinho espalhado pela casa. Tem banquinho na cozinha, tem banquinho no banheiro, tem banquinho no meu quarto, então meus móveis são de estatura normal, né, entre aspas, odeio esse termo, normal, mas tudo aqui é de uma estatura mediana, um padrão da sociedade, assim. O meu tipo de nanismo não me limita tanto em algumas movimentações, então eu tenho facilidade em subir e descer de banquinhos, de escada, e nunca enxerguei essa necessidade de fazer adaptações nos móveis, porque eu me viro bem no dia a dia, na sociedade, na rua, nos lugares para alcançar as coisas, e os meus pais me criaram desse modo também. Eles falaram, olha, o mundo não vai ser adaptado para você, infelizmente, você que vai ter que se adaptar para o mundo. Então, quando eu morava com eles também se recusaram a adaptar as coisas, até porque eles têm estatura média, só tinha eu com nanismo, e foi isso, eu sempre aprendi a me virar com banquinhos, escadinhas, e assim segui a vida. Mas é claro que tem alguns tipos de nanismo que tem alguns movimentos mais restritos, e dificuldade em subir e descer de bancos, e aí eu acho super válido fazer adaptações na casa, afinal de contas é a sua casa e você precisa estar confortável. Se você já não está confortável na rua, que não é feito para você, né, os equipamentos, pelo menos em casa você tem que estar o mais confortável possível. Qual é a sua altura? Eu tenho 1,11 m. 1,11 m. Uhum. É meio cabalístico, né? Às vezes eu falo 1,10 pra arredondada, mas aí eu tô começando a acostumar com 1,11 m. É seu número da sorte. E vamos falar agora então dos seus papéis em novelas. Você já atuou em Chiquititas, em Cúmplices de um Resgate, isso? Isso, nas novelas foram esses papéis, nessas duas telenovelas que eu participei, ambas no SBT. Uhum. E como surgiu o convite para você participar dessas novelas? Na verdade, Chiquititas foi um teste que eu descobri através de uma outra pessoa com nanismo, que ele ia realizar um teste para um personagem. Estavam procurando alguém com nanismo para fazer uma participação na novela Chiquititas. E o teste seria no dia seguinte, eu não tinha contato algum no SBT, não sabia como chegar nesse teste, como descobrir, como entrar. E eu liguei para uma amiga minha que tinha uma agência. A única coisa que eu sabia é que os atores que estavam participando desse teste eram agenciados, e eu não tinha nenhuma agência na época. Eu liguei para uma amiga que tinha uma agência e falei, tenta descobrir, pelo amor de Deus, esse teste do SBT, é uma chance incrível, né? Ela passou a noite inteira ligando, conseguiu agendar o teste para o dia seguinte para mim, depois de muito sufoco, porque o teste já estava fechado. Eu seria o último a entrar para realizar o teste, às 6 horas da tarde no SBT. Chegando lá, eu vi várias pessoas com nanismo para fazer o teste, e todos muito inseguros com o texto. Eu tinha acabado de pegar o texto, não consegui decorar, mas eu entendi a cena. E aí um monte de gente se recusava a fazer naquele momento o teste. Pedia um pouco mais de tempo, falava para a preparadora de elenco, posso só dar mais uma estudadinha aqui no texto, porque eu ainda tô com dificuldade. Enfim, eu sei que de último eu passei à frente de uns 10 ainda, que ela chegou em mim e falou, você tá pronto? Eu falei, tô. E mentira, não tava, porque eu não tinha decorado o texto. Mas eu senti que daria pra fazer essa cena, conforme eu entendi. Passei na frente dessas 10 outras pessoas que tinha pra fazer o teste. E fiz o teste quase que no improviso. Eu lembrava o que era a cena, ia respondendo a personagem, mas não exatamente o que estava escrito no roteiro. E aí a preparadora de elenco vibrou comigo, falou, nossa, é isso que eu quero, essa espontaneidade. Enfim, aí no dia seguinte ela me ligou dizendo que eu estava aprovado e que seria uma participação, acho que uns 3 capítulos mais ou menos. Fui fazer a participação, meu personagem sumiu. Depois de uns 2 meses me ligaram de novo dizendo que o personagem voltaria para mais uma participação. Voltei para fazer uma nova participação. De novo o personagem sumiu. Bom, como vocês sabem, as novelas do SBT duram anos, né? Então foram passando meses, e aí me chamaram de novo. Eu sei que de 3 episódios que eu ia participar, acabou virando uns 15, assim, toda hora que precisavam de um advogado, lembravam do meu personagem e colocavam o meu personagem de volta na trama. Eu fiz o Dr. Golias, era um advogado, enfim, era um personagem de certa forma
cômica em algum sentido, tinha essa questão da altura, né? E algumas brincadeirinhas ali, mas de uma forma bastante respeitosa. Se não fosse, eu não toparia fazer. E, enfim, foi um personagem que foi crescendo, assim, de certa forma, e virou uma participação ali constante na novela. Quando chegou perto do final de Chiquititas, eu ainda tinha algumas cenas para gravar. Me ligaram dizendo que a próxima novela seria Cúmplices de um Resgate e que a autora, a Iris, e a equipe dela teriam criado um personagem para mim, se eu toparia fazer a novela do início ao fim. Então eu terminei de gravar Chiquititas já sabendo que eu estaria em Cúmplices de um Resgate com o personagem Nico, que não existia na trama original, na trama mexicana, né? Então foi um personagem que praticamente foi criado para mim. Eu fiquei muito feliz e muito lisonjeado da equipe, né, ter confiado no meu trabalho, ter visto o meu trabalho em Chiquititas e criado um personagem para mim e me convidado para outra novela. Então eu praticamente emendei essas duas novelas, terminei uma e já comecei a gravar outra. Nossa, eles valorizaram realmente o seu trabalho e não essa questão do nanismo em si, né? Sem dúvida, sem dúvida. Que bacana. Eles me deixaram bastante livre, né, na cena. Então eu brincava bastante, eu ia improvisando. E acho que isso foi despertando um lugar neles, assim, olha, seria bacana se ele tivesse um personagem fixo, né? E aí surgiu esse personagem, que nem existia na trama original. Fiquei muito feliz mesmo com o reconhecimento do meu trabalho e terem depositado tanta confiança assim. Nossa, que bacana. E hoje você tem convite para participar de alguma outra novela futura aí depois dessa questão toda da pandemia aí? Não, por enquanto não tenho nenhum convite para novela. Eu entrei há uns 2 anos, eu tenho feito muito cinema e muita série, muita participação em séries. A maioria em TVs fechadas, né, em canais fechados. E tem alguns filmes para estrear que estão aí engavetados devido à pandemia, mas tem 4 filmes para sair no cinema. Tem um convite para uma série que eu estava já fazendo a preparação de elenco, tive que parar nesse momento, mas que provavelmente vamos retomar agora em setembro, se tudo der certo. E, enfim, tem algumas participações previstas, mas novela, por enquanto, não. Vilão você nunca fez? Já fiz. Já? Já fiz um filme maravilhoso que eu faço o vilão da trama, um filme que chama Maior que o Mundo, e ele é justamente o antagonista ali da história, e foi bem legal. Ele é um ex-artista de circo que virou traficante e cafetão, meio bandidão, com arma, com cenas de sangue, cenas de violência, foi bem interessante de fazer. E no teatro eu já fiz também, no teatro eu fiz o Krogstad, que é o vilão do clássico Casa de Bonecas, do Ibsen. Foi um personagem bem legal e bem marcante pra mim também. Eu amo fazer vilão, é muito divertido, assim, você poder brincar nesse lugar e você ser odiado naquela história, sabe? É muito bom. E você sentiu um certo preconceito por parte de elenco, tanto de novelas quanto do teatro, outros trabalhos que você fez, cinema? Já sentiu algum certo preconceito de elenco, produção, direção? Não, acho que preconceito não. Às vezes tem algumas faltas de informação, mas eu sou muito aberto a conversar e a explicar. Então, quando tem algo que eu sei que não foi na maldade, mas que está sendo de algum modo preconceituoso, eu vou e converso com alguém, com a pessoa que está sendo preconceituosa. Mas eu sempre trabalhei com equipes muito atenciosas e muito respeitosas, assim mesmo. Tanto no cinema, quanto na TV, quanto no teatro. E agora, o que acontece, geralmente, o preconceito vem no roteiro, na forma como está escrito o personagem, ou na forma como eu recebo a dramaturgia ali da peça que eu vou encenar. E aí, quando tem alguma cena que tá me incomodando, eu tento conversar com o roteirista, ou com o diretor, ou com o dramaturgo. Falar, a gente não pode mudar essa cena, porque eu acho ela um pouco agressiva, acho ela um pouco preconceituosa. E consegui grandes avanços com isso. Na novela, cheguei no Cúmplices de um Resgate, cheguei a mudar bastante coisa de cena, de roteiro, assim, que eu recebia. E falava, olha, isso aqui é agressivo, isso aqui é preconceituoso, posso mudar esse termo, posso mudar isso. E sempre me deram muita liberdade para isso e construímos uma história bem legal, assim, até de informação para o telespectador. Então, cheguei a ganhar algumas cenas onde explicava essa questão do nanismo, onde faziam adaptações no vilarejo que meu personagem morava. Então, acho que eu sempre tento levantar essa questão quando eu percebo que tem
um cunho preconceituoso, mas mais por falta de informação do que pela maldade, né? Eu acho que o preconceito ele vem realmente da falta de informação. Sim, sem dúvida. Já é um preconceito, né? Exato. E por parte da sua família, sempre foram tranquilos com você? Muito, sempre me trataram de forma igual para qualquer outro primo, ou enfim, nunca falaram. Assim, claro, meus pais sempre comentaram e conversaram comigo dizendo que eu era diferente, mas nunca me vitimizaram, nunca me impediram de fazer nada, nunca sofri qualquer tipo de preconceito por parte de primos ou de família, de tio. Pelo contrário, eu sempre fui muito amado. Eu tenho uma família muito querida que sempre me amou, e me amou igual a qualquer outro membro da família, sem esse vitimismo, sem esse lugar do coitadinho, né? Sempre fui tratado normal como qualquer outro membro da família e muito amado. Eu acho que isso é o mais importante, né? Pra gente conseguir se desenvolver enquanto pessoas, né? Sem dúvida, sem dúvida. Se você fica prendendo a pessoa ou colocando nessa caixa, né, rotulando de vítima, é muito complicado quando ela vai pro mundo lá fora, né? Quando ela vai ser um cidadão, porque vai ser sempre nesse lugar de vítima, você vai sempre esperar tudo de mão beijada, e não é assim. Você vai ter que lutar pelas suas coisas como qualquer outra pessoa, né? Exatamente. E, Giovanni, existe alguma associação que luta pela causa do nanismo? Tem sim. A Associação Nacional tem muito pouco tempo, acredito que tem apenas 2 anos de fundação, que é o Nanismo BR, Nanismo Brasil, mas antes disso já haviam associações regionais. No Rio de Janeiro tem uma associação muito forte, que é a ANAERJ, Associação do Nanismo do Estado do Rio de Janeiro, é isso. A de São Paulo também é muito recente, muito pequena. Tem um movimento muito forte em Goiânia, que é uma campanha que chama Somos Todos Gigantes. Tem uma campanha bastante forte no Espírito Santo, que é não vou lembrar o nome, mas acho que é Nanismo do Espírito Santo, não tenho certeza. No Rio Grande do Sul tem uma galera também unida, que eu também não sei o nome, mas tem uma galera muito engajada. A Liana é uma pessoa muito engajada. Então, tinham muitas associações espalhadas pelo Brasil, e recentemente juntou uma grande equipe e formou o Nanismo Brasil, que é um grande amigo meu, inclusive, que é o atual presidente, Fernando Vig, também ator, além de tudo, e ele tem um trabalho bem interessante, assim, ainda está engatinhando a associação, né? Mas é um trabalho bastante importante de conscientização, de levantar temas importantes para serem debatidos, né? Acho que é necessário essa união, porque o nanismo sempre foi muito desunido, sempre foi uma classe, vamos dizer assim, muito desunida. Sempre foi uma deficiência tardia, né, de ser considerada uma deficiência, entrar no quadro de deficiências. Então foi muito tardio conseguir os direitos que nós temos hoje, e acho que consequentemente conseguir uma união, que é o que está começando hoje. Que bacana. Giovanni, e como você vê essa questão da cultura durante a pandemia? Não, é impressionante, assim, a desqualificação desse governo e como ele é desumano, né, em todas as áreas. É impressionante. E a cultura sempre foi um ponto pouco desenvolvido, vamos dizer assim, financeiramente, seja qual for o governo. Sempre teve uma visão muito limitada sobre a cultura e verbas muito limitadas, e criaram-se mentiras muito grandes que vêm desvalorizando a área da cultura cada vez mais. Então, o pouco que a gente tinha de auxílio ou de leis de incentivo ou de oportunidades públicas de desenvolver qualquer tipo de trabalho que seja cultural, hoje em dia é carregado de um preconceito e de uma falta de informação, voltamos a esse tema, né, pela sociedade em geral. Então todo mundo enxerga a cultura como desnecessária, e a gente está vendo que nesse momento de isolamento é o que é mais necessário, né? É uma área que devia ser muito mais valorizada do que é. É impressionante essa pessoa que está na secretaria, não consigo nem dizer o nome desses seres, tanto da presidência quanto da Secretaria da Cultura. É impressionante porque ela tem uma carreira longuíssima, e ter um discurso de ódio como esse, porque nós não estamos falando só da cultura, a gente está falando do ser humano, né? A gente está falando de humanidade, a gente está falando de vidas. A gente está falando de vidas de tortura, de mortes por tortura, de mortes por essa doença inenarrável aí que a gente tá passando, né? Puxa vida, gente. Não tem como você levar qualquer tipo de consideração de pessoa que tem um discurso de ódio como esse, de
de desumanidade. Então, não tem como falar de cultura se você não é um ser humano, se você não tem essa humanidade dentro de você. E, infelizmente, é o que esse governo vem demonstrando mais, né? É desumanidade, é ódio. A palavra de ódio é muito forte e isso está acabando com a gente, talvez muito mais do que o próprio vírus. E, infelizmente, esse vírus está matando milhões de vidas, mas esse desgoverno também está matando milhões de vidas e é uma pena, porque a gente tem uma cultura tão rica, né, tão de vários lugares, tão regionais, tão específicas, tem uma capacidade tão grande. A gente estava vindo de uma ascensão muito forte, principalmente cinematográfica, filmes belíssimos, ganhando prêmios e reconhecimento internacional, e a gente está presenciando cada vez mais cortes, cada vez mais desumanidade, cada vez menos valorização da arte. Então, eu não sei, eu não tenho uma perspectiva tão grande do futuro, infelizmente, mas é claro que eu mantenho a esperança acesa, porque senão eu não estaria fazendo arte também. Eu acho que a arte mantém essa vida, essa chama aqui dentro, e mantém a vida de milhões de pessoas acesas. Imagina o que seria desse isolamento das pessoas sem filmes, sem séries, sem um livro para ler. Seria muito mais difícil, já está sendo muito difícil, né, psicologicamente, humanamente, e, enfim, sem todo esse apoio da arte seria muito mais difícil. Só que, infelizmente, a sociedade ainda está cega, não está enxergando isso, e quanto mais discurso de ódio propagado, mas as pessoas vão ficando cegas, né, infelizmente. Exatamente, e estava uma ascensão muito grande também com relação à audiodescrição, porque para nós, pessoas com deficiência visual, a audiodescrição é fundamental em cenas mudas ou em cenas que só tem aqueles barulhos, né, típicos. Então, isso também, o recurso foi bastante cortada, essa questão, teve bastante cortes de recursos para audiodescrição. É horrível. Qualquer tipo de acessibilidade, né? Eles colocam alguém ali fazendo libras e acham que está incluindo todos. Mas não é só isso, né? Não é, falar de acessibilidade não é só falar do cadeirante ou de construir uma rampa de acesso, não é só colocar libras para o surdo. A acessibilidade é muito mais ampla, né? A gente tem que começar a ver o todo, a ver o outro. Exatamente. E como a gente está falando em coisas para assistir e ler na quarentena, fale um pouco sobre o seu livro A Não Ser. Sim, esse livro ele foi lançado em 2015, é um livro de poesia. Eu lancei pelo Selo do Burro, que é um selo independente de um grande amigo meu, Daniel Minchoni, e ele me incentivou a publicar meus textos. Ele tinha lido algumas poesias e falou: você nunca pensou em publicar um livro? Então a gente fez de forma independente, eu banquei toda a impressão do livro, ele me ajudou e trabalhou graciosamente na diagramação e na parte estética, fez um trabalho brilhante. Então, além do título A Não Ser, ter esse trocadilho, né, ter essa brincadeira com o fato de eu ser anão, a diagramação do texto, as letras vão diminuindo. Eu queria ter algo conceitual dentro do livro. A fonte que é usada é muito específica, tem uma questão do circo ali também, na fonte utilizada. Então foi um trabalho muito bonito que o Daniel me ajudou a desenvolver, Daniel Minchoni, e foi um trabalho que vem percorrendo esses anos e ganhando bastante notoriedade, assim. Foi um livro independente, mas eu cheguei a fazer 1000 tiragens, quase tudo vendido já. Eu devo ter 100 cópias apenas, mais ou menos assim. E, enfim, dele desenvolvi um outro trabalho que foi lançado em 2018. Então eu fiz o meu solo, o meu monólogo, que também chama-se A Não Ser, e partiu de algumas poesias que tem nesse livro e amarrada cenicamente, foi construída uma dramaturgia, né? Não é só de poesia o espetáculo, mas surgiu a partir de algumas poesias que tem nesse livro. Estávamos falando sobre inclusão e eu tenho esse livro em audiolivro, para quem quiser, ele se encontra na tocalivros.com.br. Então eu gravei ele, eu fiz a narração de todas as poesias que tem nele. Foi uma pequena forma também aí de falar sobre inclusão, né? Que bacana, com a sua voz. Sim, com a minha voz. Nossa, parabéns. Obrigado. Muito bacana mesmo. E antes da pandemia, você estava atuando em alguma peça? Sim, eu estava com uma peça em cartaz? Eu estava com o meu monólogo, né? Ele estava algumas apresentações já vendidas, não estava em cartaz, mas já tinha algumas datas de apresentação. E estava fazendo a preparação de elenco para esta série que eu te falei.
que por enquanto está suspensa, mas que provavelmente a gente volte no fim do ano, mas pro fim do ano a produzir ela. É uma série pro canal Fox e eu não posso dizer muito mais. Certo. E sobre o Teleton, teve um ano que você declamou também um poema, acho que foi 2016, né? Você participou do Teleton. Eu participei 2 anos, agora eu não me lembro, não vou lembrar em qual dos 2 anos que foi que eu fiz a poesia, mas o primeiro ano eu participei como personagem da novela, né? Eu estava ainda em Cúmplices de um Resgate. E o segundo ano eu fui como Giovanni mesmo, como pessoa física. E acho que foi esse ano que eu fiz a poesia. Contei a minha história e a minha relação com o Teleton, que é muito forte e muito importante para uma aceitação minha também. Eu lembro da primeira edição do Teleton, de estar assistindo, eu era muito criança, e de estar na sala assistindo junto com meus pais. E de me emocionar bastante, de chorar, de perguntar coisas para minha mãe, e de ver outras histórias, de ver outros tipos de deficiência e me enxergar ali também, sabe? De ver essas diferenças e da importância de criar e de ter recursos para tratar dessas outras deficiências. De ver que o meu caso não era tão grave, sabe? Então foi muito importante para uma aceitação pessoal minha. E era um grande sonho meu participar do Teleton. Quando eu estava lá no SBT e tive essa oportunidade, esse convite, foi um prazer muito grande, uma experiência incrível. E ainda pude levar minha mãe para a plateia, então foi uma forma de retribuir a ela também todo esse debate que nós tivemos na primeira edição na sala de casa e poder levá-la para a plateia do Teleton e me assistir ali ao vivo no palco do Teleton, fazendo um texto meu, falando sobre a minha história, falando da importância desse trabalho da ACD. Então foi um momento de bastante emoção, foi muito importante. Que bacana, começou criança do lado de cá e depois foi pro lado de lá, né? Nossa, Exato. Que bacana. Conseguiu acompanhar os dois lados da moeda, digamos assim. Sim, com certeza. E, Giovanni, você se considera um noveleiro? Olha, foi noveleiro? Eu acho que eu já fui noveleiro. Hoje em dia, não sei se eu me considero. Infelizmente, na correria do dia a dia, trabalhando, a gente acaba assistindo pouco, né? Mas eu me lembro de ser muito marcante na minha infância, pré-adolescência, algumas novelas. Me lembro de assistir muito com a minha família, tanto com a minha mãe de sangue, quanto com a minha outra mãe, que eu tenho uma outra mãe de criação. E lembro muito que quando minha mãe ia trabalhar, minha mãe de sangue ia trabalhar, me deixava na casa dessa minha outra mãe, a mãe Cida, e a gente assistia quase todas as novelas, assim, na sequência. Era das 6 até das 10, das 9, né? Então, eu lembro muito de Porto dos Milagres, que me marcou bastante. Acho que foi um momento, eu estava entrando na pré-adolescência, talvez é onde começou a registrar mais as coisas na minha memória, então me lembro bastante de Porto dos Milagres. Mais recente, eu cheguei a ver, já adulto, Avenida Brasil, que foi um grande marco, né, na teledramaturgia. Foi uma novela que era muito comentada, então eu ficava muito curioso para assistir. Então, sempre que eu ia na casa da minha mãe, eu não tinha TV na minha casa, eu já estava morando sozinho, mas quando eu ia na casa da minha mãe, eu assistia com ela e ia tentando entender a trama. E realmente foi uma novela bem marcante. Foi. Esses dias até acabou a reprise, não vale a pena ver de novo. Né? Tava reprisando. Foi uma novela bastante impactante, né? Mundialmente, inclusive, né? Sim. Então, eu me lembro muito dessas duas que me marcaram bastante, assim. Mas, por exemplo, na pré-adolescência, adolescência, eu assistia muito Malhação. Eu era viciado em Malhação. Quem não, né? Na adolescência. É verdade. E você lembra da primeira novela que você assistiu? De qual foi? Nossa, eu tenho uma história que minha mãe conta, mas que eu não vou lembrar, porque eu tinha 2 anos de idade, 3 anos de idade, eu tava aprendendo a andar e a falar, e minha mãe diz que eu dançava a abertura de uma novela, que eu era fanático pela música dessa novela. Eu não vou me lembrar agora qual é a novela, mas minha mãe sempre conta que quando eu tocava a música eu ia dançar, eu adorava, ficava esperando a hora da novela por causa da música tema. Nossa, bacana. Desde os 3 anos de idade. Mas eu acho que a primeira que eu me lembro, assim mesmo, marcante, foi realmente Porto dos Milagres, que eu tenho mais memória afetiva, assim. Não foi a primeira que eu assisti, mas a que mais me marcou na memória pela fase que eu tava. Assim. Enfim, essa questão de ficar na casa da minha mãe adotiva também é muito fresca na minha memória.
eu estar sentando para assistir Porto dos Milagres com ela. Eu acho que as pessoas e os ambientes influenciam muito, marcam muito pra gente, né? Eu também lembro de A Viagem, que eu ficava na casa de uma babá, mas foi quando ela passou no Vale a Pena Ver de Novo, acho que foi em 96, muito bacana também. Acho que isso nos remete a um passado e ao momento daquela novela, que tá passando aquela novela. Sim, sim. Forma. O ambiente eu acho que é muito, né, traz muita memória, né, registra mais, né, fixa. E tinha aquela novela, assim, que te fazia parar o mundo, tipo, que ninguém podia falar na sala, todo mundo tinha que ficar, não podia nem respirar. Quando eu morava com meus pais ainda, toda vez, na verdade, que começava a novela das 9, era um momento de silêncio, assim, se alguém perguntasse alguma coisa, a novela das 9 era sagrada, se alguém perguntasse alguma coisa, o outro pedia silêncio, falava, não, no intervalo eu te explico, espera. Então, as novelas das 9, eu lembro uma sequência delas que era de silêncio absoluto pra gente assistir, tanto eu, minha mãe, meu pai às vezes chegava no meio e queria entender o que estava acontecendo e a gente não explicava, a gente pedia que ele esperasse o intervalo pra gente explicar. Qual o seu ator e atriz favoritos e personagens deles ou até mesmo personagens de outros atores ou atrizes assim que te marcaram mesmo? Nacionais ou pode ser internacional? Pode ser internacional, mas mais especificamente assim em novelas mesmo. Bom, como eu disse, o Peter Dinklage é meu grande ídolo e tem um trabalho que eu acho lindo dele, que é O Agente da Estação. É um filme maravilhoso, que eu acho que ele tá incrível. Agora, a teledramaturgia brasileira, eu gosto muito do Moscovis. Aliás, é um grande amigo meu. A gente ficou próximo depois de um filme que a gente gravou. E eu acho ele de uma sensibilidade incrível, assim, e trabalhos magníficos. Ele fez essa do Sétimo Guardião, né, que é recente. Eu não assisti a novela inteira, mas eu cheguei a ver algumas cenas e achei um trabalho maravilhoso dele. Achei que ele tá muito diferente do que ele vinha acostumando a fazer, né? Achei uma liberdade, assim, cênica pra ele, que foi dada pra ele, muito boa. E gostei muito do personagem dele, o pouco que eu assisti, não cheguei a acompanhar a trama inteira, mas foi um personagem bem marcante, assim, do Moscovis no Sétimo Guardião. No outro lado do Paraíso, que eu também não assisti inteira, mas que me marcou bastante, eu gostei muito do personagem da Fernanda Montenegro, aquela coisa meio vidente, meio bruxa, né, meio quase uma presença espiritual na novela, assim, eu achei lindo. Exatamente, nossa, aquele personagem foi muito bom. Aliás, Fernanda Montenegro é Fernanda Montenegro, né? Até não tem nem o que falar. Não tem um personagem dela que não é bom, né? Verdade. Inclusive, em O Outro Lado do Paraíso, também teve uma atriz, personagem com nanismo, né? Que é a Juliana Caldas, né? Que fez a Estela. Sim, minha amiga Ju Caldas. Sim, a gente falou com ela outro dia aqui no Teletema também. Que ótimo. Ela é maravilhosa e ela trabalha no teatro já de um bom tempo, né? Sim, A novela deu uma visibilidade maior, claro, sempre dá, televisão. E é um trabalho lindo, assim, foi uma oportunidade bem legal de falar sobre o tema, né? Sobre a questão do nanismo. Eu tenho minhas ressalvas quanto a algumas coisas que foram escritas para a personagem dela. Sim, eu também. Alguns apontamentos sobre como foi abordado, mas sem dúvida alguma é uma representatividade muito importante. Você está numa novela das 9, com grandes nomes como Fernanda Montenegro, Lima Duarte, Laura Cardoso, uma puta de uma novela bem assistida, e falando sobre o tema do nanismo, sem dúvida é uma representatividade muito importante. Com certeza. E o que você acha da sessão Vale a Pena Ver de Novo? Eu pergunto isso por causa de uma reportagem que eu li no ano passado, da autora Glória Pérez, que ela coloca a palavra mutilada, né? Que as novelas são mutiladas. Porque uma novela de 200 capítulos se torna 90, né? Então ela é muito mutilada mesmo. Sim. Mas eu acho, eu gosto do Vale a Pena Ver de Novo, eu acho importante, porque eu acho que ele é num horário alternativo, que às vezes muitas pessoas conseguem assistir, pessoas que não assistem a novela durante a noite, e também é um resgate de uma memória histórica da teledramaturgia brasileira, resgatando grandes obras para transmitir novamente. Apesar desse mutilamento, de ela ser
picotada e retirado algumas partes, e eu entendo que é necessário, né? Mas eu acho que é importante a reexibição de obras marcantes, assim. E principalmente obras antigas. Eu gostava muito mais quando passavam as mais antigas, né? Acho que a audiência, se eu não me engano, não tenho certeza desses dados, mas a audiência de Rei do Gado Não Vale a Pena Ver de Novo foi enorme. E era uma novela que já tinha passado alguns anos atrás, né? Então, sim, eu acho que é legal esse resgate histórico da teledramaturgia e exibir. Mesmo mutilada, tu achas importante? Acho sim. Desde que esse picote da novela, né, esse recorte, não interfira na história geral, né, que dê esse entendimento, que não fique brechas. É claro que às vezes você corta, porque na novela, a linguagem da novela, na verdade, é muita encheção de linguiça, né, se você parar pra pensar. Exatamente. O episódio de amanhã, ele vai resgatar tudo que passou hoje, ele vai fazer um resumo, então tem muita cena que é desnecessária, então eu acho que dá para retirar essas cenas e fazer o entendimento geral da obra. É um ponto de vista interessante, porque às vezes tem determinadas novelas que tu passa uma semana sem assistir e tá naquela mesmice ainda, né? Exato. A novela ela é feita para você ouvir muito mais do que assistir, né? Enquanto você tá cozinhando ali, cuidando dos seus filhos, chegou do trabalho, você tá ouvindo e tá entendendo o que aconteceu naqueles 10 minutos que você não conseguiu assistir. É sempre um resgate, assim, recapitular, né, o que aconteceu. Tem muita novela que é encheção de linguiça, né? Tem 200 episódios, mas são encheção. É verdade. E você já trabalhou com dublagem? Com dublagem especificamente, não. Eu já trabalhei muito com narração, né? Além de narrar o meu próprio livro, eu já narrei outros livros na Toca Livros e fiz uma dublagem de um filme nacional que não foi bem uma dublagem, era uma cena que aparecia uma propaganda de TV no filme e eu precisava dar voz para aquela propaganda de TV. Então eu assistia a cena e fazia a voz do narrador ali daquela propaganda que estava passando na TV. Sim. E o que você acha da dublagem nas telenovelas estrangeiras? Dessas superproduções estrangeiras, tanto as turcas quanto as mexicanas, que passam aqui no Brasil? Eu acho que há um conceito e uma linguagem que já está muito marcada. Essa questão da dublagem, mesmo que falte esse sync, né? Sincronizar essa voz com essa cena, é uma linguagem que já está muito marcada no imaginário, principalmente do povo brasileiro, eu acho, né? As telenovelas mexicanas são muito fortes, e eu acho que se fossem a novela mexicana, principalmente, a turca também tem, mas a mexicana, ela tem essa coisa latina, né? Muito intensa, da atuação dos atores mexicanos muito intensa, e que combina com esse tipo de dublagem mais exagerado, mais forçado, que não seja cinematográfico, né? Que não precise ser fiel exatamente ao movimento da boca. Então eu acho que é mais um conceito de linguagem que ficou registrado, e eu acho interessante, eu acho que mantém essa coisa latina, essa coisa sangue quente, né? Essa coisa da atuação mais exagerada do que no cinema americano, no cinema hollywoodiano, por exemplo. Eu acho bem interessante, na verdade. E aberturas de novelas, tem alguma que te marcou, assim, que tu poderia descrever pra gente o que tá passando, o que estava passando na abertura? Eu não me lembro agora se foi, eu acho que era Páginas da Vida, talvez, que vai passando muitas pessoas em preto e branco e algumas coloridas, que a música era Todo Dia é um Vai e Vem. Ah, é Senhora do Destino. Senhora do Destino? Senhora do Destino, acho que era. Isso, que é Encontros e Despedidas da Maria Rita, né? Isso, essa mesmo. Eu achava muito bonita essa abertura com as pessoas coloridas, as pessoas em preto e branco, e a música era muito marcante, né? Uma música muito bonita. Sim, é lindíssima. E não sei por que exatamente, mas talvez por colocar a população nesse lugar, sabe? De mostrar rostos ali desconhecidos, ou mostrar famílias, mostrar pessoas que não são exatamente famosas, e colocar ali numa abertura de uma novela das 9, acho que é bem, bem legal, assim, me marcou de tipo, olha, essa é a população brasileira, isso é a sociedade, e não os famosos, né? Eles são os verdadeiros astros da dramaturgia. E a história dessa novela foi fantástica também, né? Uma nordestina. Foi uma novela bem forte mesmo, bem marcante, realmente. Foi pro Rio de Janeiro com os filhos e teve a filha roubada, né?
Pela Nazaré, terrível. Personagem marcante. Nossa, muito. Eles até queriam voltar com a Nazaré, mas parece que não... Não sei se a Renata Sorrach não aceitou, ou o que eu não sei direito. Que legal, pô, seria demais. Seria mesmo. Giovanni, você já teve oportunidade de ouvir o programa Teletema, nesses 7 anos, quase 7 anos que ele está no ar? Olha, não tinha conhecimento. Infelizmente, não ouvi antes. Foi até uma surpresa quando recebi o convite. E ainda não tive essa oportunidade, mas vou pesquisar aqui e vou escutar. Então, Giovanni, deixa sua mensagem final. A gente já vai se encaminhando aqui para o final da entrevista, né? Deixa sua mensagem final. E, se possível, né, a gente gostaria de ouvir aí a declamação de uma das suas poesias ou poemas do seu livro. Claro. Bom, vou deixar aqui meu agradecimento pelo convite, muito obrigado, foi muito bom participar dessa entrevista, abordar temas tão importantes. Eu queria deixar um recado para todo mundo, para manter a esperança, para acreditar no que você faz, não deixar que ninguém te diga que você não é capaz de fazer algo. Acredite sempre no seu potencial, acredite sempre em fazer aquilo que você ama, porque quando é feito com amor, as coisas são muito melhores, muito mais prazerosas. Então, nunca pense em questões apenas financeiras, nunca pense em escolher uma profissão para que tenha sucesso financeiro, mas sim uma profissão que te dê sucesso pessoal, que te dê prazer e que te movimente, que te faça sair da cama todos os dias para fazer aquilo que você ama. E o dinheiro com certeza vai ser consequência. Vai ser consequência porque quando faz com amor, o resultado sempre vem. E, bom, posso falar a poesia que eu sou péssimo de decorar minhas próprias poesias. Mas eu vou fazer a única que eu sei de cabeça mesmo, por ter falado muito já ela, e também por representar muito as pessoas com nanismo e por dar título ao livro. A poesia que tornou tudo isso possível, ela chama-se A Não Ser, e foi a partir daí que surgiu a ideia do livro. Vamos lá então. Acima de tudo e abaixo de todos, sou anão. Até mesmo acima do meu banco ou quieto no meu canto, continuo um pequeno cidadão. E anão nada mais é que um ser gigante por dentro. Alguém que esqueceu de crescer por fora. Que inverteu o sentido e o significado de vir, de ir embora, de crer, de ser, de crescer. Todos crescem, menos nós. Cordas infindas em nós. Somos eternamente imensos. Em prosas. Em versos. Eu não vejo diferença entre os anões e os demais, a não ser os banais, a não ser a indiferença de ser grande, a não ser gigante. Portanto, antes de mais nada, antes de qualquer coisa, adiante e diante do mundo, somos gigantes de tudo, como todos. Nossa, que bacana! Caramba, que lindo! Que lindo, cara. Meu Deus, parabéns. Obrigado. E nós que agradecemos, Giovanni, pela sua participação aqui no programa Teletema, enriquecendo muito aqui os nossos temas de novela. E agora, você tem algum tema de novela que você gostaria de escolher aí para finalizar o nosso programa de hoje? Uau! Acho que então pode ser esse da Senhora do Destino. Encontros e Despedidas da Maria Rita, tema de abertura, né? Maravilhoso, me marcou bastante. Muito bacana esse tema. E como as pessoas fazem para te encontrar nas redes sociais? Bom, eu tô principalmente no Instagram como Gio Venturini, G-I-O Venturini com I. E tem minha página no Facebook, que é Giovanni Venturini Oficial. E tem o meu site, www.giovanniventurini.com.br, Giovanni com 2 N's e I. Certo, então agradecemos, Giovanni, a sua participação e até uma próxima oportunidade. A Rádio Teletema se coloca à disposição aí, quando você quiser fazer divulgação de alguma peça, de algum trabalho, falar sobre questões de arte, cultura também. Nós temos o programa Estação Cult, né? Você está convidadíssimo aí para participar também de bate-papos e informações aqui nas nossas programações. Maravilha, muito obrigado, muitíssimo obrigado. Com certeza entrarei em contato e a gente vai fazer muita coisa junto ainda.